Fala galera, professor Fernando Lima aqui de novo com vocês. Hoje a gente vai estudar sobre onde usamos os números naturais. Então, os números naturais, só para lembrar, são números que vocês já conhecem. A gente agora só vai conseguir identificar onde que a gente encontra esses números naturais. Claro que a gente não vai ver todos, essa aula não tem como a gente ver todos. A gente vai ver alguns dos principais lugares e situações a gente utiliza esses chamados números naturais. Vamos lá, então. O primeiro lugar um dos primeiros lugares onde a gente pode ver que a gente utiliza os números naturais são nas contagens. Então, é coisa que vocês já utilizam, já fazem normalmente. Então, vamos usar um exemplo aqui. De acordo com o IBGE, a estimativa da população do Brasil no dia 2 de maio de 2018, às 13h25, era de 208.952.788 habitantes. Observa aqui que a gente fez contagem de várias coisas. Então, cada uma dessas situações que a gente vai ver é um exemplo de contagem. Exemplo, a gente tem aqui, olha, 2 de maio, ele está falando do dia 2 de maio. Aqui é a contagem de dias do mês de maio, então 2 de maio. Aqui é uma contagem. Outra contagem que a gente tem aqui, ó, a contagem do ano de 2018. Mais uma contagem, a gente tem uma contagem aqui de tempo. Observa que aqui eu tenho, olha, a indicação de horas, que são 13 horas, e a indicação de minutos, que são 25 minutos. Então, aqui eu tenho uma contagem também. E, claro, a contagem da quantidade de habitantes que a gente tem aqui. Tá? Então, se a gente for observar isso daí, a gente vai ter aí essa contagem da quantidade de habitantes do Brasil, de acordo com o IBGE, exatamente nessa data. Então, uma das formas que a gente tem aí é de contagem. Vamos a um próximo aqui para a gente observar. Um outro lugar onde a gente utiliza os números naturais são nas ordenações, ou também chamadas posições. O que é isso, professor? Vamos dar uma olhada aqui. Um exemplo. O resultado de uma corrida de 100 metros rasos masculino foi: primeiro lugar, está aqui, ó, José. Segundo lugar, João. Terceiro lugar, Pedro. Observa aqui que a ordenação não é esses 100 metros, tá? Isso aqui é um outro exemplo que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. A ordenação é isso aqui, ó. Primeiro, segundo, terceiro. Isso aqui é o que? Ordenação. Está indicando o que? A posição que essas pessoas chegaram aqui na corrida. Então, é o primeiro lugar, o segundo lugar, o terceiro lugar, e assim sucessivamente. Quarto lugar, quinto lugar, e assim vai. Isso está indicando o que? A ordenação, a ordem no qual eles chegaram na linha de chegada. Então, aí mais uma situação onde a gente utiliza os números naturais. Vamos a uma próxima situação onde a gente utiliza os números naturais, nos códigos. Então, código, existem vários tipos de códigos. Eu vou usar um exemplo de código aqui, que é o exemplo do CEP. Tá? O que é CEP, professor? A gente vai aproveitar e ver o que é isso, o que é CEP. Está aqui, olha, indicando o exemplo. O código de endereço postal, que é o CEP, tá? O CEP de Parauapebas é 68.515-000. Esse aqui é o código, o CEP de Parauapebas. Então, se esse daqui é o CEP, isso aqui é um código, tá? Que é o código de endereço postal. E nesse código, a gente está utilizando o quê? Os chamados números naturais. Então, mais uma situação onde a gente utiliza os números naturais, nos códigos. Ah, professor, existe só o CEP como código? Não, existem muitos tipos de códigos. Eu utilizei um exemplo, tá, de código. Então, se você vê qualquer tipo de código, você pode ter a utilização de números naturais. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, deixe o seu like, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações. Tá, galera? Então, até mais. Valeu!